Bom, então vamos lá. O intuito desse vídeo é a gente falar mais especificamente sobre as DPOCs. A gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da DPOC. Então, para quem não sabe, o que seria a DPOC? A DPOC é a mesma coisa que doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Então, a DPOC é a sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica. E dentro disso, a gente vai ver que a DPOC é a soma de duas patologias, que é a bronquite, é a soma da bronquite crônica, mais o enfisema, que estão ilustrados aqui embaixo nesse esqueminha que a gente já vai ver, beleza? Então a gente tem que a bronquite crônica juntos, né? Vamos fazer com que a gente tenha esses problemas obstrutivos. Tá? E por que ela tem esse nome? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Porque ela é uma doença causada pela obstrução das vias, certo? Então a gente vai ter obstrução das vias aéreas, que vai acontecer por vários fatores. E crônica, porque ela não vai surgir do dia para a noite, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar num paciente que fuma, né? Quais são os principais mecanismos para o desenvolvimento da DPOC? Um deles é o tabagismo, né? Então a pessoa que fuma, dependendo da quantidade que ela fuma, ela vai demorar aí 20, 30, às vezes até mais anos para desenvolver uma DPOC. Por isso que é um processo crônico, beleza? Então, dentre os principais fatores que a gente tem que levam à obstrução dessas vias aéreas, que levam nesse processo crônico de obstrução, a gente pode citar a questão do tabagismo, certo? A exposição ambiental. Então, quando a gente fala em exposição ambiental, a própria questão da poluição, né? Então, lugares, cidades muito poluídas, né? A gente pode citar a poluição, a questão da queima da lenha, né? Então, a queima de lenha. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, em um restaurante, né? Durante grande parte do tempo ali, e trabalham com fogão de lenha, tem uma maior chance de desenvolver a DPOC. E um outro fator que também é muito importante é a questão da predisposição genética. Porque a gente vai ver que a DPOC, predisposição genética, ela está relacionada com uma coisa que a gente chama de alfa-1 antitripsina, tá? Então ela tem relação com a alfa-1 antitripsina, que é uma enzima, né, que atua, né, equilibrando ali a relação entre enzimas degradantes, né, que a gente chama de proteases, e as antiproteases. Então a gente tem que a DPOC ela vai estar relacionada com fatores genéticos também, beleza? E uma coisa que é interessante é que a gente sabe que o tabagismo, né, eu vou até colocar ele de vermelho, é um dos principais fatores para o desenvolvimento da DPOC. Porém, não são todos os tabagistas, né, todas as pessoas que fumam, que vão desenvolver a doença, tá? Então a gente tem que metade das pessoas que fumam não vão desenvolver DPOC. Então todo mundo tem aquele vozinho, sei lá, um tio, alguém que fumou a vida inteira, chegou lá 80 anos e tipo assim, não é que tá bem, mas ele não tá tão ruim, ele não tem nenhuma doença pulmonar obstrutiva crônica, não tem uma DPOC, tá? Por quê? Porque além do tabagismo a gente tem essa questão aqui, a predisposição genética, que vai demandar muito, beleza? Em relação ao tabagismo, só uma curiosidade, a gente tem dois tipos de tabagismo. A gente tem o tabagismo ativo e o tabagismo passivo. O tabagismo ativo é aquela pessoa que fuma o cigarro. Então, a pessoa que acende o cigarro e está fumando, ela está sendo ativa, né? Fumando de forma ativa. A pessoa passiva é aquela pessoa que convive com quem fuma, certo? Então, o fumante passivo, ele também tem problemas ali relacionados ao pulmão, né? Porque ele também está inalando aquela fumaça tóxica, né? Então, a gente pode dizer que a pessoa que fuma, o fumante ativo, ele inala o gás, a fumaça ali do cigarro, né, pela boca, porque ele está ali puxando, e ele também respira aquela fumaça que sai da ponta do cigarro. O fumante passivo não, ele pega só aquela da ponta do cigarro, que é a mais nociva, que é ainda pior do que a que entra, tá? Então a gente tem que pessoas, fumantes passivos, têm 3 vezes mais chance de desenvolver DPOC, né? Ou seja, se você convive diariamente com fumantes, você tem 3 vezes mais chance de desenvolver uma DPOC do que uma pessoa que não convive com um fumante. Beleza? E outro dado que eu acho bacana da gente saber é que
A DPOC, né, esses dois aqui formam a DPOC. A DPOC é uma das doenças que mais mata no mundo, tá? Então, lá nos anos 2000, a DPOC, ela era estava em sexto lugar, né, no número de doenças que mais mata no mundo. E a gente tem que a estimativa para 2050, para 2050, é que ela seja a número 3. Ela subiu para a terceira posição. Isso já está acontecendo, né? Atualmente ela está ali, se não me engano, na quarta ou na quinta, tá? Mas a gente já tem estudos desde 2005, 2006 que estimam que em 2050 ela vai ser a terceira maior causa de morte no mundo, beleza? Bom, e basicamente é isso. Aí a gente já falou sobre o tabagismo, sobre a exposição ambiental, né? E a questão da deficiência de alfa-1-anttripsina, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais dentro dessas patologias, né? Deixa eu aumentar aqui, configurar. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a bronquite crônica, tá? Então, basicamente, né, imagine que eu fiz o seguinte, que a gente tem essa imagem aqui desse bronquíolo, né? Imagina que está lá o nosso pulmão. Esqueci de desenhar aqui o pulmão. Imagina que eu fiz isso aqui, eu peguei o meu pulmão lá, né, os meus brônquios e tal, peguei um pedacinho aqui, dei um zoom, e aí a gente tem um bronquíolo aqui, tá? Quais são as principais características, né? Quais são as coisas que vão acontecer na bronquite crônica, né? Então, na bronquite crônica, os principais fatores que a gente vai ter é o aumento da produção de muco. Então, a gente vai ter um aumento na produção de muco, certo? A gente também tem a hipertrofia das glândulas mucosas. Né? A gente tem um processo também de metaplasia acontecendo, que a gente viu lá na fisiologia. Então, a gente tem uma metaplasia acontecendo. E todos esses fatores, né, vão levar à obstrução dessas vias, beleza? Então, aqui tem um desenho para meio que ilustrar isso. Ó. Então, imagine que é o seguinte, o que é esse desenho aqui? Tá, vou apagar esse beiradinho. Então, aqui a gente tem um bronquíolo. Esse aqui é o nosso bronquíolo, a gente deu um zoom e a gente fez um corte transversal nele. Então eu peguei meu bronquíolo aqui, cortei no meio e abri. É isso que a gente fez, tá? Quando eu abro meu bronquíolo, aqui eu tenho algumas estruturas. Então aqui eu tenho o meu epitélio, né, ali ao redor, o epitélio de revestimento. Então eu tenho músculo liso, tá? Musculatura lisa. Então essa partinha vermelha aqui representa o músculo liso dos bronquíolos. Aqui eu tenho uma submucosa. Submucosa é essa área que eu tenho as minhas glândulas mucosas, tá? Então, essas bolinhas aqui no final, isso aqui são as glândulas mucosas, as glândulas que produzem muco, tá? Ou seja, aquelas células caliciformes, tá? Então, as células caliciformes que produzem o muco. E aqui dentro, né, eu tenho a minha mucosa, tá? Então, aqui em volta aqui, eu vou ter o quê? Eu tenho muco. Beleza? Então, isso aqui é a minha mucosa. Então, só para a gente entender o desenho, tá? A primeira parte é isso. Quando a gente fala da mucosa, por que chama mucosa essa área? Porque é a área que a gente tem muco, tá? E o muco, fisiologicamente, ele é muito importante para o nosso corpo. Porque a gente tem que imaginar que o muco está ali nas nossas vias, né? Por que as células produzem ele? O muco, ele auxilia no processo de umedecer o ar e também de filtrar as impurezas. Então, alguns agentes nocivos, algumas impurezas, quando elas passam pelas nossas vias, elas vão ser recolhidas ali pelo muco, elas vão ficando paradas no muco, certo? E também o ar vai sendo umidificado. Então, essas células aqui, elas são ciliadas, certo? Então, essas células da nossa submucosa ali, as nossas células de epitélio de revestimento do trato respiratório, elas são células que possuem cílios. E por que elas possuem cílios? Para justamente mover o muco. Então eu tenho aqui o muco sendo movido pelo movimento desses cílios. O cílio vai para um lado e para o outro e movimenta esse muco, beleza? Isso fisiologicamente. Agora o que acontece? Quando eu utilizo o cigarro, né, então quando eu tenho aqui um fator cigarro no meio de tudo isso, aqui a pessoa é tabagista, né, então a gente tem o cigarro. A fumaça do cigarro, ela tem diversos tipos de
substâncias, né? A maioria delas nocivas, extremamente nocivas, ou seja, que fazem mal. Então a gente tem que a fumaça do cigarro, ela é extremamente nociva. Quando essa fumaça, a pessoa fuma, né, essa fumaça ela entra lá pelas vias, entra nos pulmões e tal, chega aqui nos brônquios. Então a gente tem esses agentes nocivos. A primeira coisa que as células fazem, né, o nosso corpo identifica, né, esses agentes nocivos, e uma tentativa de compensação é aumentar a produção de muco. Por quê? O muco, lembra que ele faz a filtragem desse ar? Então, uma tentativa é o quê? Você tentar aumentar a produção de muco para filtrar essas substâncias nocivas. E aí o nosso corpo começa a produzir mais muco, certo? Para a célula produzir mais muco, para as nossas glândulas mucosas produzirem mais muco, elas precisam aumentar de tamanho, elas começam a trabalhar mais. Lembra, elas começam a ter mais estímulo mecânico. E aí o que acontece? Essas células da mucosa, elas vão hipertrofiar. Então, ela aumenta de tamanho, ela hipertrofia. Por quê? Porque aumentou a produção de muco, aumentou o estímulo mecânico, ela vai hipertrofiar. Quando ele hipertrofia, o que ela faz? Ela produz ainda mais muco. Então a gente tem um monte de muco sendo jogado ali na mucosa, certo? Por conta da irritação desses agentes nocivos. E isso começa a causar uma obstrução. Junto com isso, a gente também tem um processo inflamatório acontecendo, que a gente não vai falar dele aqui, mas a gente vai falar mais do processo inflamatório no enfisema. Mas basicamente eu vou ter que essas células aqui ciliadas, né, que eu desenhei aqui no meio, ó, deixa eu fazer um zoom aqui. Então essas células ciliadas aqui, esses cílios, né, essas células vão sofrer o que a gente chama de metaplasia. Então elas vão sofrer uma metaplasia escamosa. Se a gente for lembrar da metaplasia escamosa, eu tenho essas células ciliadas virando um epitélio escamoso, certo? Esse epitélio escamoso, ele não tem cílios, ele é mais resistente a esses gases inalados do cigarro, porém ele não tem cílios, o que dificulta o quê? O transporte de muco. Aí o que acontece? Se eu tiro esses cílios aqui, ó, o muco ele não vai se mover, ele vai ficar parado. E aí eu tenho um acúmulo de muco e eu não tenho nada para mover esse muco. O muco começa a se acumular. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma obstrução dessa via aérea, que é o que acontece na bronquite. Então na bronquite, na patologia, a gente tem a fumaça do cigarro, né, fazendo que a gente tenha um aumento na produção de muco, seguido por uma hipertrofia dessas glândulas mucosas, né, esses dois fatores são relacionados. E aí a gente também tem uma metaplasia escamosa, certo? E aí você tem uma grande produção de muco. Quando isso acontece, né, quando eu tenho essa produção de muco, aqui eu tenho uns esqueminhas para tentar mostrar isso. Então vamos lá. Primeira coisa, né, aumentei a produção de muco e perdi os cílios, eu vou ter esse muco sendo acumulado. Então aqui eu tenho um acúmulo de muco, que é o que a gente vê nessa primeira imagem. Então aumenta a quantidade de muco, o acúmulo de muco. Esse acúmulo de muco faz a gente ter a situação 2, que é o quê? A obstrução das vias. Então isso aqui é uma obstrução. Quando eu tenho uma obstrução dessas vias, imagine que o O2 ele deveria entrar, certo? Porém, está obstruído. Então eu vou ter menos O2 entrando. Em contrapartida, o CO2 que deveria sair não vai estar saindo. Então eu vou ter um aumento do CO2. Se eu tenho muito CO2 dentro do meu alvéolo, né, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho perfusão, ou seja, eu tenho sangue passando, né? Se eu tenho uma grande quantidade de O2 no meu alvéolo, a pressão de O2 aqui, a pressão de CO2 vai aumentar. Então aumenta a pressão do CO2. O que vai acontecer? O CO2 vai começar a voltar para o sangue. E aí a gente tem o que a gente chama de hipercapnia, que está relacionada com essa questão da bronquite crônica. O que é a hipercapnia? É o aumento de CO2 no sangue. Por quê? Porque como o CO2 a via está obstruída, né? Ou seja, o CO2 está ficando acumulado nos alvéolos. E aí quando o sangue passa, a pressão de CO2 no alvéolo ela é maior do que no capilar. E aí o CO2 sai do alvéolo e volta para o capilar. E aí a gente tem muito CO2 no sangue, hipercapnia. Então, se eu tenho muito CO2, consequentemente eu também vou ter uma hipoxemia. Porque se eu tenho muito CO2, eu vou ter menos O2, beleza? Mas o principal aqui da bronquite é a questão da hipercapnia.
Então, basicamente, esse desenho 3 aqui mostra essa mesma situação, né? Então, ó, tem a obstrução ali, eu tenho pouco O2 chegando, então eu tenho pouco O2, eu tenho muito CO2 sendo acumulado, o CO2 começa a ficar acumulado aqui no alvéolo, e aí ele volta para a corrente, certo? Hipercapnia. E aqui, por último, em 4, uma coisa que eu acabei não falando, né? Mas o que acontece? Aqui no pulmão, imagina que a gente tem, né, uma bronquite aqui no pulmão, né? E você tem esses... Imagina que isso aqui é um zoom, tá? Então você tem essas vias aqui cheias de muco, tá? O muco, ele é um território muito fértil para infecções bacterianas. Então imagina que a gente tem aqui uma bactéria, então você tem uma bactéria que você inalou, né, através da respiração, enfim. Essa bactéria ela vai se alojar nessa região que tem muito muco e ela vai começar a se proliferar. Quando isso acontece, a gente tem a chegada de células de defesa, certo? Então a gente tem lá as nossas células de defesa, os macrófagos, os neutrófilos, chegando para tentar combater essa bactéria. Porém, a gente tem muco ali, que atrapalha o transporte dessas células de defesa. E aí as células de defesa começam a liberar um monte de proteases, que a gente já vai falar sobre elas ali no enfisema, que começam a degradar o tecido das vias aéreas. E isso faz com que a gente tenha um aumento da situação inflamatória. Então aqui a gente começa a ter uma inflamação ainda maior. Certo? E isso faz com que o quadro do paciente piore ainda mais. Então, quando o paciente ele tem uma infecção bacteriana, o pulmão dele, que já estava inflamado, já estava sofrendo um processo inflamatório, vai ter uma piora desse quadro, ou seja, a inflamação vai aumentar ainda mais. E isso aqui é um quadro que a gente chama de exacerbações. Então, a gente vai ver lá na clínica, exacerbação. Que os pacientes respiratórios, né, muitas vezes eles têm esses períodos que a gente chama de exacerbação, que é o que? Um aumento dos sintomas. Então, eles têm um aumento dos sintomas. E o que acontece na exacerbação? Justamente isso. Então, geralmente elas vão acontecer por conta de uma bactéria ou de um vírus que se instala ali nessas regiões em que o sistema de defesa não consegue combater. E aí eles vão se reproduzir e vão gerar essa inflamação acentuada. Vão gerar essa exacerbação, esse aumento dos sintomas. Então, a gente pode dizer que quanto mais exacerbação o paciente tem, mais degradação tecidual ele tem e pior vai ser a qualidade de vida desse paciente. Ou seja, menos tempo ele vai viver. Então a gente tem a relação das exacerbações com o tempo de vida do paciente. Então se é um paciente que exacerba muito, que ele tem essas exacerbações frequentes, ele vai viver menos, porque o pulmão dele vai se degradar, né? Aquele tecido ele vai sofrer danos mais rápido, tá? E de modo geral é isso que a gente tem sobre a bronquite crônica, beleza? Agora falando do enfisema, eu tentei, deixa eu apagar essa parte aqui, eu tentei dar uma resumida na bronquite, tá? Porque assim, um tá relacionado com o outro, mas a gente tem alguns mecanismos que são mais relacionados com o enfisema, tá? Então aqui eu fiz um desenho que representa o quê? Representa os nossos alvéolos. E esse negocinho rosa ali em volta, que eu vou pegar aqui de novo a cor, esse negocinho rosa aqui em volta é a elastina, tá? Então isso aqui é o quê? Isso aqui é a elastina, que é um componente, né, do nosso tecido conectivo ali dos alvéolos, que dá a propriedade elástica, né, para os nossos alvéolos. Aqui a gente tem o próprio alvéolo, né, as células alveolares, ele é a membrana alveolar. E aí a gente tem, né, a entrada do oxigênio, enfim, tá? Aí o que acontece? Mesmo exemplo lá. Aqui a gente tem o nosso cigarrinho, né, o ser humano lá fumando um cigarrinho dele. Então um cigarrinho aqui, fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro, ela chega lá nos bronquíolos, tá? Quando eu falo alvéolo, não é só alvéolo, nos bronquíolos, certo? E aí, vai causar uma irritação. A gente tem as nossas células de defesa ali, a gente tem células aqui nesse epitélio, tá? Então, isso aqui são células. As células epiteliais, vou colocar aqui, células epiteliais. Elas também conseguem liberar marcadores inflamatórios, ou seja, citocinas. Então essas células elas vão meio que identificar essas substâncias e elas vão liberar citocinas inflamatórias. Elas vão liberar citocinas. Para que servem as citocinas? A gente vai ver lá na inflamação que quando a gente tem liberação de citocina, a gente tem a chegada dos macrófagos, certo?
e também de neutrófilos, entre outras células, mas principalmente chegada de macrófagos e neutrófilos. Os macrófagos e os neutrófilos, eles são células do nosso sistema imune, do nosso sistema de defesa. E o que eles fazem? Eles fazem fagocitose desses agentes nocivos, tá? Só que, além de fazer fagocitose, além de digerirem esses agentes nocivos, os macrófagos e os neutrófilos, eles também vão liberar uma coisa que a gente chama de proteases, tá? Essas proteases, deixa eu apagar essa seta aqui. Essas proteases, elas são como se fossem tesourinhas, né, que fazem a degradação desses agentes nocivos, mas elas também fazem degradação de tudo que está ao redor, tá? Então, quando a gente tem a liberação dessas proteases, a gente vai ter que elas vão eliminar os agentes nocivos e também tudo que está ao redor, beleza? E um tipo de protease específico que é liberado pelos neutrófilos é a elastase, tá? A elastase, ela é uma tesourinha igual às outras proteases, né? Só que é o nome dela, elastase. Ela vai fazer degradação principalmente da elastina. Então essa aqui, ó, é a elastase. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e vai cortar a elastina. E aí a gente tem que esse tecido pulmonar, ele começa a perder. Opa, não tanto assim também, né? Ele começa a perder esse tecido elástico, começa a perder elastina. Oh, caramba. Começa a perder esse tecido elástico, essa elastina. E aí ele perde essa capacidade elástica, beleza? Então essa é uma das coisas que acontece por conta justamente dessas proteases, né, dessa elastase. E aí, além disso, a gente tem que essas outras proteases, elas vão começar a degradar também o tecido desses bronquíolos, né? Então essas células que estão aqui ao redor, além dos agentes nocivos, ó, a gente tem a degradação dos agentes nocivos e a gente também tem a degradação das células. E aí depois a gente vai ter a formação de um tecido cicatricial no lugar, tá? Só que isso é um processo inflamatório que acontece uma vez só. Agora, o paciente que fuma, ele não fuma uma vez só, ele fuma todo dia. Então, a gente tem esse processo aqui se repetindo como se fosse um ciclo. Então, tudo isso aqui acontece várias vezes. E aí você tem a perda total, vai perdendo elastase cada vez, vai perdendo célula, certo? E aí, a hora que você vê, esse alvéolo, ele já perdeu, né, os septos ali alveolares, né, já perdeu elastina, já perdeu um pouco da sua função, tá? Agora vamos lá, outra coisa que é importante, tá? Aqui eu fiz uns desenhos aqui para esquematizar. Então, basicamente, esse primeiro desenho aqui, isso aqui representa uma lei que a gente chama de lei de Bernoulli, que é uma lei dos gases, tá? Então, basicamente, o que ela diz? Se a gente for pensar no nosso pulmão, deixa eu apagar essas setinhas aqui. Aí, apaguei a setinha. No nosso pulmão, quando a gente vai pensar, né? Quando a gente expira, o ar ele vai passar pelo alvéolo em alta velocidade, certo? Então, quando você expira, o ar ele passa pelo alvéolo de uma forma muito rápida. E isso cria como se fosse um vácuo, que faz com que o alvéolo feche. Porém, o alvéolo não fecha. Por quê? Porque aqui ao redor do nosso alvéolo, a gente tem a elastase. Então, aqui ao redor do alvéolo, eu tenho elastase, certo? Ao redor dos bronquíolos, eu tenho a elastase. Elastina, perdão. Aqui eu tenho elastina, tá? Agora, se eu tenho a degradação dessa elastina, o que acontece? Eu vou desenhar aqui fora para não confundir. Se eu tenho a degradação dessa elastina, tá aqui meu alvéolo, certo? O ar ele passa em alta velocidade. Quando ele passa e eu não tenho elastina segurando ele, meu alvéolo ele vai fechar, ele vai colapsar. Então a gente tem um colabamento do alvéolo. Colabamento. Então passou aqui o ar em alta velocidade, não tem a elastina para segurar, a elastina faz o que? Ela segura o alvéolo aberto, mantém o alvéolo aberto. O alvéolo vai colabar, então ele faz isso aqui, ó, ele fecha, colaba. E aí eu não tenho passagem de ar nenhum, beleza? Lei de Bernoulli. Aqui, em estágios avançados de enfisema, a gente tem que a troca também é afetada, né? Então como você tem aqui o fechamento, né, desses alvéolos, você não tem nem entrada de O2 nem saída de CO2. Isso aqui faz com que a gente tenha uma hiperinsuflação, tá? Não só no caso do enfisema, mas os dois. Então, o que acontece com o pulmão de uma pessoa que tem DPOC, né? A DPOC é um problema respiratório. Então, como não está saindo, quando não entra O2 e também não sai CO2, o pulmão começa a hiperinsuflar. Então, o pulmão ele fica maior.
Então, uma coisa comum que a gente vê nas EPOCs é a questão da hiperinsuflação pulmonar. Então, a gente tem a hiperinsuflação pulmonar, beleza? E aqui do lado, um quadro aqui em que a gente mostra os tipos de enfisema. Então, a gente tem o enfisema centroacinar, que é mais comum, né, um tipo de enfisema que afeta mais o lobo superior do pulmão. Aí a gente tem o panacinar, né, que afeta mais os lobos inferiores. E a gente tem o acinar distal, que está ao redor dos pulmões, e ele está mais relacionado, por exemplo, com a situação do pneumotórax. Tá? Só uma coisa, o que é acinar? Acinar, lembra de ácino. Tá? O que é o ácino? Isso aqui é questão mais de nomenclatura. O ácino é aquele espaço, a gente chama de unidade respiratória. Então, um ácino é uma unidade respiratória. É um bronquíolo terminal. Ó, então esse aqui é um bronquíolo terminal mais um alvéolo. Isso aqui é o que a gente chama de ácino, que é uma unidade respiratória. Beleza? E aí aqui embaixo, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Então isso aqui é o que a gente tem no alvéolo, né? Então lembra daquela degradação tecidual que acontece? É isso aqui, ó. Então a gente tem um bronquíolo, a gente tem os septos alveolares, né? Ó, as separações, as paredes alveolares. E aí você tem que, devido àquela degradação, devido à liberação das proteases, o alvéolo ele vai perder esses septos, ele vai perder essas paredes. Tá? E aí a gente tem menos área de troca. Eu diminuo a área de troca, eu tenho menos troca gasosa. Beleza? E uma outra coisa que eu falei, que a gente também citou, é a questão da deficiência de alfa-1-antitripsina. Tá? Então, o que é alfa-1-antitripsina? Alfa-1-antitripsina, ela é uma antiprotease. É uma antiprotease. Ou seja, o que ela faz? Ela vai inibir as proteases liberadas pelos neutrófilos. Então, se a gente for voltar naquele exemplo lá, eu fiz lá o alvéolo, né? Vou fazer aqui só para, né? Beleza. E aí aqui a gente tem as células, né, aí desse parênquima alveolar, desse tecido conjuntivo, conectivo, né? Aí você tem a fumaça do cigarro. Aí você tem citocinas sendo liberadas. Aí você tem os macrófagos e os neutrófilos chegando. Então chega o macrófago e chega o neutrófilo. E aí eles vão liberar as proteases, que são as tesourinhas, e também a elastase, que é um tipo de tesourinha, certo? Coisa que eu esqueci de desenhar aqui, em volta, esqueci de desenhar a elastina. Beleza, então é isso. E aí as proteases, as tesourinhas, vão começar a degradar esse material aqui. Só que a alfa-1-antitripsina, ela é uma antiprotease. Então do outro lado a gente tem o quê? A gente tem as antiproteases. Deixa eu fazer ela de outra cor. A gente tem as antiproteases. O que a antiprotease faz? Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte. Você tem a protease, que é a tesourinha, certo? E aí você tem a antiprotease, que é como se fosse uma preda, é foda, porra, preda, como se fosse uma pedra, tá? Então você tem a tesourinha, que é a protease, que corta ali as proteínas e tal, elastina. Você tem essa pedra. O que acontece se você colocar uma pedra na tesoura, né, na ponta da tesoura? Se tiver uma pedra aqui, a tesoura ela vai tentar cortar a pedra, ela não vai conseguir cortar a pedra, vai chegar uma hora que ela vai estragar e ela vai perder a função. Então a antiprotease ela vai combater, né, então ela faz o combate sobre as proteases. Então ela vai tentar combater, beleza? Ela vai tentar inibir a ação das proteases. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma deficiência de antiprotease, de alfa-antitripsina, né, é como se fosse uma balança. Aqui a gente tem as antiproteases e aqui a gente tem as proteases, certo? Se a pessoa tem muita antiprotease e menos protease, né, tem uma balancinha assim, mais protease mais antiprotease menos protease, ela não vai ter degradação tecidual, porque as antiproteases não vão deixar. Agora, se eu inverto essa balancinha aqui, se eu tenho pouca protease e se eu tenho, pouca antiprotease, se eu tenho muita protease, muita enzima que corta,
eu vou ter degradação textual, certo? Então, por que muitos fumantes, né, fumam a vida inteira e não desenvolvem uma DPOC? Né? Em muitos casos não desenvolvem DPOC ou não chegam a casos severos de DPOC. Por conta dessa ação das antiproteases. Então, mesmo a pessoa fumando, o corpo dela produz uma grande quantidade de antiproteases. Então, essas antiproteases conseguem inibir o efeito das proteases. E aí você não tem essa degradação aqui no tecido. Agora, o que acontece aqui? Pessoas que têm deficiência, eles vão ter essa balancinha aqui, ó. Então, tem pouca antiprotease e tem muita protease. E aí a gente vai ter o quê? A degradação desse tecido, a morte dessas células, degradação da elastina, e aí não vai sobrar nada. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Fisiopatologia do enfisema e também da bronquite crônica, né? Espero que tenha ficado mais fácil de entender. E basicamente é isso, tá? Lembrando que tanto o enfisema quanto a bronquite crônica são doenças obstrutivas, tá? Então são doenças obstrutivas. As doenças obstrutivas, elas vão promover uma obstrução, né, nas vias aéreas e vão impedir principalmente o mecanismo de expiração. Tá? Então vai ficar mais difícil de o ar ser exalado. Esse problema para expiração faz com que a gente tenha a situação da hiperinsuflação. Essa hiperinsuflação faz com que o paciente que tem doença obstrutiva tenha uma respiração curta e rápida. Então ele tem uma respiração mais curta, certo? E aí dentro daquele gráfico de volumes que a gente viu, isso aqui sendo normal, a respiração de um paciente obstrutivo, ela é mais ou menos assim, ó. Certo? Então ele tem um aumento do volume residual. Então você tem um aumento do volume residual funcional desse paciente, volume residual desse paciente. Ou seja, na verdade é um volume, né? É uma soma, né? Você vai ter um aumento de dois volumes, né? Então você tem um aumento do volume de reserva expiratório, né? Então, o volume de reserva expiratório mais o volume residual. Então você vai ter uma soma aqui, ou seja, o paciente que tem uma doença obstrutiva, ele vai ter um aumento, né, ali da capacidade residual funcional. O que não é bom, por quê? Porque o ar que está residual, né, é um ar que a gente não consegue mobilizar ele. Tá? Então o ar fica aprisionado no pulmão. Quando você aumenta isso aqui, você tem o ar aprisionado no pulmão. Beleza? Então, de modo geral, é isso que a gente tem aí sobre essas doenças obstrutivas, tá? Só uma outra curiosidade é que a gente vai ver no último ano também que a gente tem um teste que chama espirometria. Espirometria. Para que serve a espirometria? A espirometria é um teste em que a gente vai medir as capacidades, volumes e capacidades pulmonares do indivíduo, tá? E dentro da espirometria a gente tem um teste que chama VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então o paciente vai inspirar o máximo e vai expirar o máximo que ele conseguir. E aí o aparelho vai captar o volume de ar que foi expirado, né? Ou seja, vai captar o volume de ar que foi expirado ali nesse primeiro segundo. Isso aqui é um parâmetro que a gente utiliza para analisar a quantidade de ar que esse paciente consegue expirar, né? Se ele tem uma obstrução, esse volume vai ser menor. Se ele não tem uma obstrução, esse volume vai ser maior. Tá? Então, só por questão de curiosidade mesmo. E agora sim, fechou. Basicamente é isso que a gente tem sobre a DPOC. E espero que esse vídeo tenha ajudado. E até o próximo.